Olá, sou Yara Carvalho e hoje eu vou falar um pouco sobre variação linguística. Então, vamos começar com o que é variação linguística. As variações, variantes ou variedades linguísticas são ramificações naturais de uma língua, as quais se diferenciam da norma padrão em razão de fatores, como convenções sociais, momento histórico, contexto ou região em que um falante ou um grupo social se insere. A linguística, né, a variação linguística, ela se refere às diferentes formas de utilização da língua, né, das formas que a gente utiliza a língua em uma determinada comunidade. Ou seja, a variação linguística, ela reconhece que a língua ela é maleável e ela se adapta de acordo com o contexto e as características das pessoas que a utilizam. Por que é importante? A variação linguística é importante porque ela reflete a diversidade e a riqueza cultural de uma sociedade. Ela permite que as pessoas expressem sua identidade, sua origem e pertencimento através da linguagem. Além disso, a compreensão da variação linguística ela é essencial para uma comunicação eficaz em diferentes contextos, como interações sociais, nos negócios e até mesmo na mídia. Ao reconhecer, né, a gente reconhecer e valorizar essas diversas formas de falar e de escrever, nós meio que contribuímos com a inclusão e o respeito pela diversidade linguística e acabamos contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária, né? Agora eu vou falar sobre os tipos de variações linguísticas, né? Falar um pouco sobre a regional, a estilística, a social e a histórica. Vamos começar com a variação regional. Ela refere-se às diferenças na língua que ocorrem em diferentes regiões geográficas. Isso inclui variações de sotaque, de entonação, vocabulário e até mesmo estruturas gramaticais específicas de uma determinada região. Variação social relaciona-se com as diferenças linguísticas associadas a diferentes grupos sociais, como diferentes classes sociais, grupos étnicos, faixas etárias e níveis de escolaridade. Essas variações elas podem ser observadas em diferentes aspectos da linguagem, como no vocabulário, na pronúncia, gírias e expressões. Um exemplo de variação social é o uso de pronomes de tratamento. Em algumas regiões ou entre determinados grupos sociais, é mais comum o uso de pronomes formais, como senhor, senhora, enquanto em outros contextos, o tratamento pode ser mais informal, utilizando apenas o você, e para os mais salientes, né, para os mais íntimos, até mesmo o tu, e de uma forma mais amável e amigável, minha amada, minha querida, enfim. Variação estilística. Elas ocorrem dependendo do contexto ou do estilo de comunicação. Por exemplo, a linguagem utilizada em um contexto formal pode ser diferente da linguagem utilizada em um contexto informal. Por exemplo, por acaso eu morasse numa comunidade onde eu não tenho acesso à internet nem às tecnologias de hoje, e chegasse alguém da cidade e falasse a seguinte frase: sinto a urgência de utilizar instalações sanitárias. Eu possivelmente poderia não compreender o que ele estava querendo falar, mas se por acaso ele reformular a frase e dizer apenas que precisa ir ao banheiro, aí sim eu posso compreendê-lo. Variação histórica. Referem-se às mudanças linguísticas que ocorrem ao longo do tempo. É, Sabemos que as línguas elas estão em constante evolução, e isso pode ser observado em mudanças no vocabulário, na escrita e na pronúncia ao longo das gerações. Um bom exemplo disso é a palavra você, que antes era você mercê,
aí passou a ser vosmecê, e hoje a pronúncia correta e a escrita correta gramaticalmente é você. Porém, na mídia e já é o VC, e até podemos observar em algumas músicas, até mesmo nos vocabulários das redes sociais, o C, né, que é apenas o C e o E acentuado. E através dessa palavra a gente percebeu as mudanças que ela veio ocorrendo durante ao longo dos anos, né? Certo. Agora eu vou dar exemplos de como a variação linguística ela pode ser observada em diversos contextos de uso, começando pela música. Vai se tratar, garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou 12 molas, e eu tava de boa, cheia de história, e agora chora, chora. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Comprei um caco chapeado e uma baldrana macia, o chinil dos brancos pra minha besta Rosinha, um peitoral de argolinha, uma estrela que brilha. Fui dar um passeio em Tupã só pra ver o que acontecia. Quando olhei a terra arder, fogueira de São João, perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Enquanto que tem toque, tem som na minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se alisou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem um tom e a expressão na minha cor. Vermelho, vermelho, a ideologia do folclore é vermelhão. Vermelho, a paixão, o fogo da difícil da vitória é vermelhão. Aqui na música nós podemos perceber a variação regional, onde as letras elas refletem a região, né, de cada um dos artistas, né, utilizando por meio de gírias e das expressões típicas do local de cada um deles. E a variação estilística, onde os determinados estilos musicais, como no funk e o forró de Gonzaga e o MPB de Fafá de Belém, as letras elas incorporam variações linguísticas específicas de comunidades urbanas, né, incluindo o vocabulário e a pronúncia distintas de cada um deles. Agora vamos falar sobre a internet, né? Aí na internet a gente pode ver vários coisinhas aí, né? Tipo o Facebook, o símbolozinho da Apple, do Windows, enfim. Na internet a gente observa a variação estilística, né? Que é como blogs, podcasts e vídeos online. A linguagem utilizada nesse meio, ela pode variar de acordo com o estilo do criador do conteúdo e também o seu público-alvo, refletindo diferentes formas de expressão linguística. Aí vai depender de quem vai depender do criador e do público-alvo. E percebemos também a variação social, né, que as redes sociais, os fóruns online, é comum encontrar variações linguísticas que refletem diferentes grupos sociais, faixas etárias. Por exemplo,
o uso de memes, de figurinhas, né, o neologismo, que eles podem ser específicos de determinada comunidade online. Tipo, a figurinha e os emojis, eles são muito das redes sociais, como o WhatsApp. E os memes já é bem mais comum, eles estão presentes em quase todas as redes sociais. Na literatura, podemos observar a variação regional, né, onde os autores eles incorporam variações linguísticas em diálogos ou narrativas, onde pode representar a diversidade linguística de um país ou de uma região. Posso citar exemplo, aquelas obras que retratam personagens falando com sotaques ou dialetos específicos de uma região. E podemos perceber também a variação estilística, que em diferentes gêneros literários, né, da literatura, como a poesia, a ficção, ou até mesmo os ensaios, os autores eles podem, como é que se pode dizer, eles podem fazer uso de variações linguísticas para criar uma atmosfera específica ou transmitir nuances culturais. E esses aqui, né, que eu acabei de mostrar, são exemplos que ilustram como a variação linguística ela pode estar presente em diferentes contextos, né, influenciando a música, a internet e a literatura de maneira bem diversa, né, certo? De uma maneira bem diversificada. Bom, chegamos aqui na conclusão, né? E só mesmo para enfatizar que a variedade linguística é um tesouro inestimável, um reflexo da rica história e cultura da humanidade. Cada língua e dialetos representa uma forma única de pensar, de sentir e se comunicar, expandindo nossos horizontes e enriquecendo a experiência humana, certo? Aqui nós temos uma atividade em prática, em sala de aula, é um jogo de tabuleiro. Quem se interessar pode estar acessando aí o QR Code, que lá tem todas as explicações de como funciona. Aqui estão as referências. E para finalizar, aqui tem um pensamento do dia, onde diz: a maior aventura de um ser humano é viajar, e a maior viagem que alguém pode empreender é para dentro de si mesmo. E o modo mais emocionante de realizá-la é ler um livro, pois um livro revela que a vida é o maior de todos os livros, mas é pouco útil para quem não souber ler nas entrelinhas e descobrir o que as palavras não disseram. Augusto Cury. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção de todos. Aqui temos um pequeno questionáriozinho que vocês podem também estar acessando pelo QR Code.